Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre essa força nova, força importante para nós aí, que é a nossa amiga força de atrito, tá bom? Força de atrito vai perseguir a gente aí em muitas análises da segunda lei de Newton, tá bom? Esse slide também está anexo lá para você, você pode fazer as suas anotações com calma, mas aqui a gente vai explicando passo a passo, sempre importante, tá bom? Pessoal, fiquem atentos só com relação ao microfone aberto aí, por gentileza, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre as generalidades iniciais aí sobre a força de atrito, tá? Pessoal, força de atrito, a gente usa um símbolo para resumir ela, né? Do mesmo jeito que força-peso a gente viu terça-feira é o P, força normal é o N, força de atrito é o FAT, tá bom? Para a gente não precisar escrever toda hora, força de atrito, né? A natureza, pessoal, dessa força é uma força eletromagnética. O que isso quer dizer? Que ela é oriunda da interação dos elétrons do material com os elétrons da superfície do chão que esse carinha vai estar andando, tá? Essa é a natureza da força de atrito, força eletromagnética, uma força de contato direto, né? É claro que dá para a gente até conversar mais para frente, que não existe, na verdade, contato direto entre os corpos, né? Mesmo quando você aperta um dedo com o outro, eles não estão se encostando, né? Porque existe uma força de elétrica, que a gente vai aprender só lá no terceiro ano, que causa uma repulsão a nível atômico, né? A nível molecular, coisa que a gente não consegue ver, né? Então, de prática, os corpos não conseguem se encostar por causa dessa força aí de repulsão elétrica. Bom, mas isso é um outro detalhe, só curiosidade. De fato, pessoal, a força de atrito, ela sempre vai ser oposta à tendência que os corpos têm de se movimentar. Como assim, professor, tendência, né? A gente vai estudar, pessoal, semana que vem, o plano inclinado, né, a rampinha. Então, quando você coloca um bloquinho lá apoiado no plano inclinado, a tendência natural de movimento desse corpo é subir ou descer. Com certeza descer, né? Ele só vai subir se eu for lá, empurrar ele, puxar com uma cordinha, etc. e tal. Então, como a tendência desse corpo é ter um movimento para descida, o atrito vai estar segurando ele para cima, impedindo ou atrapalhando ele de descer, tá? Sempre oposto à tendência de movimento, é para onde vai estar localizada a força de atrito, tá bom? E na verdade, pessoal, não é certo dizer, tá? Não é 100% correto dizer que o atrito sempre vai atrapalhar, tá? A gente fala que o atrito atrapalha, mas não é sempre o que acontece. E o exemplo clássico disso, pessoal, é quando a gente quer se movimentar, quando a gente quer andar, quando um carro vai começar a dar aquela arrancada. Isso só acontece por causa da força de atrito, tá? Se liga aqui na ideia. A gente tem a força peso, que a gente estudou terça-feira, força vertical para baixo, entre o centro do corpo e o centro da Terra, né? Tem a força normal, aquela que forma 90 graus com a superfície, força perpendicular. Só tem nos corpos que estão apoiados no chão, apoiados na superfície, né? Aí quando a gente aplica uma força, por exemplo, no chão, se eu quero andar para frente, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente, aquele esquema lá da ação e reação ter sentidos opostos. Lembra disso? E o fato é, pessoal, que essa força que empurra a gente para frente é a força de atrito, tá? Então por isso que a gente não pode dizer que a força de atrito atrapalha, tá? Mas ela é sempre oposta à tendência, né? Empurramos o chão para trás, o chão empurra a gente para frente como força oposta, tá bom? O fato é, pessoal, que existe uma forma da gente calcular a força de atrito, tá? Mais uma formulinha aí para você colocar numa moldura, pendurar no seu quarto, pra você ficar olhando para ela aí todo santo dia. Uma formulinha bem simpática, bem simples, bem direitinha. Força de atrito, que é o FAT, é igual a esse carinha aqui, que eu já vou explicar para você o que é, tá? Vezes a força normal. Olha aqui, ó. Por isso que a gente viu terça-feira a força normal, que a gente vai precisar dela agora aqui para calcular o atrito, tá bom? Então, olha aqui, ó. Força N, a força normal, contato com a superfície, sempre medida em newtons, como qualquer força que se preze, ok? Essa letrinha aqui, pessoal, é uma letra do alfabeto grego, tá? Que o nome dela é Mi, MI. Do mesmo jeito da nota musical, você conhece lá a letra alfa, a letra beta, gama, delta, ômega, o pi, né? O nome dessa letra no alfabeto grego é um Mi, tá? É um U com uma perninha maior, ok? É a letra Mi. Mas para nós, pessoal, aqui na dinâmica,
esse Mi tem um significado, né? O que esse Mi representa aqui para nós no estudo das forças? Ele representa o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito é o nome desse cara aqui para a gente. É um valor, pessoal, tabelado, pronto, que depende do material. Cada material tem o seu Mi, cada material tem o seu coeficiente de atrito. Então, ou o exercício te fornece o Mi, como um valor tabelado para cada superfície, tá? Ou ele vai perguntar para você como resposta final, tá bom? Então você não precisa ficar preocupado decorando, para madeira é tanto, para o aço é tanto, para a borracha é tanto, não esquenta a cabeça com isso, tá bom? E o fato é, pessoal, que esse Mi, o coeficiente de atrito, a gente tem que estudar a questão da unidade dele, né? E se você avaliar comigo aqui, ó, deixa eu fazer um rabisquinho aqui para você, ó. Se você substituir as unidades nessa expressão, ao invés de substituir número, vamos substituir unidade. Unidade da força de atrito é Newton. Concorda comigo? Toda força é medida em Newton. Isso é igual a unidade do coeficiente. Lembra desse colchete, pessoal? O colchete representa a unidade, tá bom? Unidade do coeficiente vezes unidade da força normal também é Newton. Concorda comigo? Então, quando você quiser isolar a unidade do Mi, o que você vai fazer? Esse Newton que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, né? A mesma conta que você faz com o número, você faz com a unidade. Lembra que a gente conversou isso? A gente ainda estava no ensino presencial quando eu falei essa frase para você. Está anotado no seu caderno, pedi para você colocar em destaque, aquela coisa toda. Newton dividido por Newton, pessoal, cancela. Sobra o número 1. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Não quer dizer que o coeficiente de atrito vale 1, né? Eu estou querendo dizer, pessoal, que não sobrou nenhuma unidade para o coeficiente de atrito. Por isso que a gente diz que esse coeficiente ele é adimensional, pessoal. Ele não possui unidade. Ele é só um número solto. 0,2, 0,5, 0,8. Cada material vai ter o seu. Mas ele não tem unidade. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Número adimensional. E eu coloquei aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos. Não precisa ficar preocupado com o valor, decorar, pelo amor de Deus, tá? Mas só para você ter uma ideia de valores de coeficiente de atrito que a gente tem aí pela natureza. Olha esse primeiro, pessoal. Uma superfície de aço oleada, pessoal, como se tivesse um óleo lubrificante, está bem lisinha a superfície, né? E eu vou colocar aí um objeto de aço em cima disso. Pessoal, isso aí desliza como se fosse uma pista de boliche, né? Uma pista de gelo está bem lisinho. Aí perceba que o coeficiente de atrito é bem baixo, né? Vai de 0,01 até 0,1. É um valor considerado bem baixinho de coeficiente de atrito. Agora, se você coloca um aço sobre madeira, ele já tem um coeficiente de atrito um pouco maior, né? Vai para 0,6, 0,7. Então, o que essa tabela mostra para nós, pessoal? Quanto menor o coeficiente de atrito, mais fácil é para o corpo deslizar naquela superfície. É menor o atrito. Tem menos coisa atrapalhando, vamos colocar assim, né? Maior coeficiente de atrito é uma superfície mais rugosa, tem mais dificuldade para o corpo se movimentar. Essa é a ideia do coeficiente de atrito. Tudo bem? Beleza? Sossegados até aqui? Qualquer coisa dá um toque aí, a gente vai conversando, tá bom? Só que tem o seguinte, pessoal. Existem dois tipos de atrito na natureza. E a gente tem que diferenciar bem esses caras, porque vira e mexe aparece exercício para diferenciar cada tipo de atrito, como que cada um atua nos corpinhos. O primeiro tipo de atrito que existe, pessoal, é chamado atrito estático. Atrito estático, tá? Deixa eu só responder o que me mandaram aqui. Pronto. O atrito estático, pessoal, o próprio nome ajuda a gente a entender a ideia, né? Atua quando o corpo está estático, ou seja, enquanto o corpo está parado, quando o corpo está em repouso, ok? Então, pessoal, existe sim atrito quando o corpo ainda está parado. E o atrito que atua é o atrito estático, tá? Existe, pessoal, da mesma forma que existem dois tipos de atrito, né? Vão existir dois coeficientes de atrito, dois Mis. Todo corpo, todo material tem dois coeficientes. Tem o coeficiente estático, tem o outro que eu já vou falar para você, tá? O coeficiente de atrito estático, pessoal, é o Mi,
é a letra do coeficiente, e aí a gente carrega uma letrinha E, para falar que é o μ estático, coeficiente de atrito estático, tá? E talvez, pessoal, a principal propriedade, eu gostaria muito que você entendesse bem isso, sobre o atrito estático, é que ele é o valor máximo que atua no corpo. Como assim? Vamos supor que você queira fazer uma faxina e você quer arrastar o armário, o guarda-roupa lá do seu quarto, tá? É claro, pessoal, que se você começa a aplicar lá uma força muito pequenininha, por exemplo, 50 newtons, o guarda-roupa não sai do lugar. Porque vamos supor que o atrito estático daquele guarda-roupa seja 500 newtons. Estou chutando um valor, tá bom? A gente já vai fazer exercício. Ou seja, 500 newtons, pessoal, é o valor máximo que esse guarda-roupa aguenta como atrito. Então, para você colocar esse guarda-roupa em movimento, você tem que aplicar uma força maior do que 500 para vencer esse atrito e aí sim conseguir arrastar o objeto que você está querendo fazer lá o movimento, tá? A gente acha, pessoal, que a força que está segurando ali os corpos, né, que é difícil de arrastar, a gente fala que é a força-peso. Ah, porque o corpo é muito pesado, tem muita massa, é a força-peso. Não é, pessoal, tome cuidado com isso. A força-peso é apontada vertical para baixo. Você está aplicando uma força para a direita, essa força não tem nenhuma relação. É claro que corpos que têm maior massa, a gente vai ver no desenrolar do exercício da equação, que a massa vai influenciar na conta ali da força de atrito, a gente vai ver como. Porém, pessoal, a força que influencia não é força-peso, tá? É a força de atrito. Força de atrito é entre o chão, entre a superfície e o corpo, tá? A outra força de atrito que existe, pessoal, é a força de atrito cinético ou atrito dinâmico. Os dois nomes são válidos, tá bom? Cada exercício, cada autor, cada livro pode usar do jeito que preferir. Por isso que eu estou falando os dois aqui para você já saber que existe, tá? Se o atrito estático, pessoal, ele atua nos corpos que estão em repouso, o atrito cinético, lembra da cinemática? Ou o atrito dinâmico, dinâmica, que é o que a gente está estudando agora, vão atuar nos corpos que estão em movimento, né? Então, pessoal, tem atrito enquanto você tenta colocar o cara em movimento, enquanto ele ainda está em repouso, mas também existe atrito enquanto o cara está se deslocando, tá? E da mesma forma, pessoal, vai ter o coeficiente, né? Coeficiente de atrito cinético, eu chamei aqui de μc, pode ser μd de dado também, né? Se for atrito dinâmico, não tem nenhum problema. O que você precisa tomar muito cuidado, pessoal, é que sempre, o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático, ok? Por isso que a gente fala que o estático é o máximo. Uma vez que você conseguiu romper o atrito estático, vai ficar mais fácil de continuar o movimento. Por quê? Porque a força de atrito que atua nos corpos em movimento sempre será menor que a força de atrito que atua nos corpos enquanto eles estão parados. Por isso que é difícil tirar o guarda-roupa do repouso. Mas uma vez que o guarda-roupa entrou em movimento, fica mais fácil de continuar arrastando, tá? Essa é a ideia. Sempre isso vai acontecer, tá? O atrito dinâmico sempre menor que o atrito estático. Sempre assim, tá? Talvez você já deve ter visto, não sei se você gosta desse tipo de programa, daquelas competições lá do homem mais forte do mundo. Já viu disso já? Os caras sobem pneu de trator pela escada, joga barril uma certa altura, os caras fazem umas provas do caramba lá, os caras são muito doidos, tá? E tem um tipo de prova que eles fazem deles arrastarem lá trem, arrastar caminhão. Você já viu isso? Eles amarram uma corda super grossa ali na cintura do cara, né? E o cara vai puxando ali pela corda tudo para tentar colocar aquele trombolho em movimento. É mais difícil, a parte mais difícil que o cara tem que ter muita técnica, muita força realmente, é ele vencer o atrito estático. É ele tirar o cara do repouso. Mas uma vez que o corpo começou a andar, pessoal, começou a ficar em movimento, fica mais fácil de manter o movimento, tá? E se você não se ligou, pessoal, já respondendo a pergunta que me mandaram aqui, isso tem uma relação muito próxima com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Lembra que a gente comentou? Um corpo que tem muita massa. É difícil colocar ele em movimento.
Mas uma vez que ele entrou em movimento, é difícil voltar ele para o repouso. Ou seja, é mais fácil que ele continue em movimento. Por quê? Por causa da força de atrito. Né? Então, essa ideia do atrito estático e do atrito dinâmico, ele se junta, ele se engloba com a ideia da primeira lei de Newton. É difícil tirar o corpo do repouso, mas uma vez que a gente tirou o corpo do repouso, a tendência dele é permanecer em movimento. Porque daí a força que atrapalha o movimento é menor do que a força que segura ele em repouso. Sempre assim, tá bom? E eu trouxe para você, pessoal, uma outra tabelinha, só para você ter noção de como variam os coeficientes estático e cinético. Se liga só. Madeira em cima de madeira. O estático é 0,4, mas o cinético é 0,2. Percebeu? É menor. Gelo sobre gelo. Bem lisinho assim, bem baixo o coeficiente de atrito, né? O estático é 0,1, mas o cinético é 0,03. Então, todos esses valores, pessoal, se você perceber, sempre o cinético é menor do que o estático correspondente, tá? É difícil colocar em movimento. Uma vez que você colocou em movimento, um abraço. Fica mais fácil de manter o movimento. Tudo bem, criançada? Entendemos essa ideia? Com base nesse pano de fundo aí, já prepara o seu material aí, que a gente vai resolver um exercício com cara, cheiro, forma e cor de prova, tá? Aliás, eu tinha colocado esse exercício na prova do ano passado, tá? Se liga como isso pode ser cobrado para você, pessoal. Uma pessoa deseja empurrar um armário para fazer uma faxina no seu quarto, pegando o exemplo que eu já tinha mencionado para você, né? Sabe-se que o armário tem massa 100 quilogramas. Vamos começar a grifar algumas coisas aqui, ó. Massa do armário 100 quilogramas. E ele te deu já os dois coeficientes de atrito. Te deu o estático 0,5 e te deu o cinético ou dinâmico 0,4. Perfeito? Te deu a gravidade valendo 10. Eu quero saber qual é a força de atrito, o valor da força, e qual é a aceleração que o armário vai ter em cada caso. Então é item A, item B e item C, entendeu? No item A, pessoal, a força que eu estou aplicando é 100 newtons. Nessa situação de 100 newtons, quanto vale a força de atrito? Quanto vale a aceleração do armário? No item B, as perguntas são as mesmas, só que agora a força é 500 newtons. Se eu empurrar com 500 newtons, qual vai ser a força de atrito? Qual vai ser a aceleração do armário? E no item C, a força agora é 600 newtons. Se eu empurro com 600 newtons no guarda-roupa, qual vai ser a força de atrito? Qual vai ser a aceleração do armário? Bom, esse é o exercício que eu gostaria muito que você tentasse fazer, tá? Qual que é a dica que eu te dou para você começar? Faça o desenho. Desenhe aqui o guarda-roupa, apoiado na superfície. Você vê que o meu desenho está de uma ótima qualidade, né? E você, pessoal, vai desenhar as forças. Quais, professor? Todas. Todas as forças que atuam no seu guarda-roupa, você vai desenhar para ver quem está ajudando, quem está trabalhando, quem está atrapalhando, onde está normal, onde está peso, onde está não sei o que. Desenhe as forças que isso vai te ajudar a resolver o exercício, tá bom? Pessoal, eu vou te dar alguns minutinhos, gostaria muito da sua participação. Já tem gente que está me mandando dúvida aqui para mim no chat, eu gostaria mesmo, seja com a sua resposta ou com a sua dúvida, vai mandando aí para mim no chat que eu vou respondendo para você, tá bom? Eu estou te esperando aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Coragem, confio em você. Vamos lá, já tem gente me mandando aqui, estou esperando sua participação no chat. Bora lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Tem dúvida? Manda aí. O exercício não vai ser resolvido sozinho, hein? Precisamos treinar exercícios sozinhos, hein? Você ficar só copiando a resolução, não vai aprender passaroca nenhuma, hein? Vamos lá. Coragem, ânimo. Ó, vou te dar uma dica aqui, hein? Ó, o desenho que eu tô fazendo. Ó, pessoal, esse desenho vai te ajudar e muito a resolver, hein? Fizemos o desenho das forças. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, para você ter mais um ponto de partida, o que que você tem que começar a fazer? Primeiro, o desenho das forças que eu já te ajudei aqui, tá? Depois, pessoal, você tem que avaliar o quanto que esse guarda-roupa precisa de força para ele entrar em movimento. E quem determina isso, pessoal, é o atrito estático, né? Você tem que calcular o atrito estático, ver o quanto que esse guarda-roupa aguenta, perdão, para aí você comparar com as forças que eu estou aplicando, para ver em quais casos o guarda-roupa vai andar ou não. Porque tem casos que ele nem vai conseguir andar, tá? Vamos lá, pessoal, coragem. Eu só recebi aqui agora 4 participações aqui do pessoal mandando. E tem 51 crianças online. Cadê o restante, pessoal? Precisam participar, gente. Não adianta estar na aula e ficar esperando a resposta, gente. Vamos lá. Calma aí, que agora veio bastante pergunta. Deixa eu tentar dar conta aqui. Pera aí.
que eu não respondi aqui ainda. Aqui. Vamos lá, pessoal, mais um minutinho aí. Já tem respostas certas chegando aqui. E aí, pessoal, posso corrigir? Tem mais um tempinho aí. Pessoal, não vou corrigir o exercício inteiro ainda, mas vamos começar aqui com a resolução, tá? Qual que é a ideia que a gente comentou? Precisamos, pessoal, fazer o desenho. O desenho das forças, pessoal, pode parecer um passo desnecessário, uma frescura de professor, mas isso é importante para você enxergar a localização das forças e ver quais delas você vai utilizar no passo a passo. É necessário, tá? Então olha aqui, ó, bloquinho tem massa, pessoal, vai ter força-peso. A gente viu terça-feira, peso é sempre vertical para baixo, ok? O armário está apoiado no chão, pessoal, então tem força normal, né? Força normal nesse caso, vertical para cima, porque forma 90 graus com o chão, perfeito? Vamos supor, pessoal, que eu esteja empurrando para a direita, tanto faz para onde você vai empurrar o guarda-roupa nesse caso, tá bom? Coloquei a minha força F, que eu estou fazendo para a direita. Se eu estou empurrando para a direita, o atrito contrário à tendência do movimento, o atrito para a esquerda, perfeito? Deixa eu terminar de responder a galerinha aqui. Mas a ideia das forças é essa. Então, pessoal, a partir disso, a gente consegue ver quais forças a gente vai conseguir colocar aqui nas nossas continhas. Mas sempre, pessoal, sempre, anote isso. Comece calculando, a primeira força que você vai calcular depois de fazer o desenho, é o atrito estático. Comece calculando o atrito estático. Por quê? Porque ele, pessoal, é o divisor de águas. Toda força menor do que o atrito estático, o corpo não entra em movimento. Você entendeu? Toda força maior que o atrito estático, o corpo entra em movimento. Então, calcula ele para você já separar
os casos aí de cada item, tá bom? Ok? Então se liga aqui, ó. Começa calculando atrito estático. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Só que, pessoal, nós vimos terça-feira sobre força normal. Tem fórmula para calcular a força normal? Não tem, pessoal. Não existe fórmula para calcular a força normal. Tem fórmula para calcular a força-peso. Então, olha o desenho que eu fiz. Eu até coloquei na mesma cor. Nesse tipo de movimento, pessoal, o guarda-roupa ele vai pular para cima ou vai afundar no chão? Não vai, né? O guarda-roupa não tem, o armário não tem movimento na vertical. Concorda comigo? Ele só tem movimento na horizontal. O que isso quer dizer, pessoal? Que como o cara não tem movimento na vertical, a força que aponta para cima tem que ser igual à força que aponta para baixo, para que daí elas se anulem. Então, neste caso, como eu conversei com você na aula de terça-feira, na aula gravada, as forças na vertical vão se anular. A normal equilibra com o peso, pessoal. Olha aqui, ó, tá? Isso não é sempre que vai acontecer, tá? No plano inclinado semana que vem, a força normal não equilibra com a força peso, tá? Mas nesse caso, sim. Então perceba que peso eu sei calcular, né? Peso a gente viu terça-feira é mg. É ou não é? Massa vezes a gravidade. Então agora eu consigo ter uma expressão para calcular a força normal e com a força normal eu calculo a força de atrito. Percebeu? É um pensamento em cadeia. Então vamos voltar aqui, ó. Olha lá, como eu falei. Nesse caso, força normal é igual ao peso. Peso a gente sabe calcular é mg. A massa é 100, tá no enunciado. A gravidade é 10. Força normal, 1000 newtons, ok? Só que não esquece, pessoal, que a força de atrito você tem que multiplicar pelo coeficiente, né? Então, olha aqui, ó. Força de atrito estático é o coeficiente vezes a normal. Meio vezes 1000, 500 newtons, tá? Vários me mandaram aí que conseguiram chegar no 500 newtons como força de atrito estático. Parabéns, pessoal. Então, qual que é o esquema que você tem que fazer? Ó, vou até desenhar aqui para ficar mais fácil de você enxergar. FAT estático, força de atrito estático. Ele é o meu divisor de águas. Então, toda força que eu aplico que é menor do que o atrito, não há movimento. Não há movimento. O corpo está paradão. Eu não venci o atrito estático, porque ele é o máximo. Ok? Agora, se eu aplicar uma força maior do que o atrito, aí há movimento. Gostou do meu A? É um check. Há movimento. Ó que ó bonito que eu desenhei, meu Deus do céu. Também que eu sou professor de física, eu não sou professor de artes. Senão eu ia morrer de fome. Bom, vamos lá. Começa calculando o atrito. Esse cara é o que separa as suas condições aí de movimento. Ok? Então perceba agora para a gente responder os itens que o exercício falou. O primeiro item, pessoal, nós aplicamos uma força de 100 newtons, certo? Percebe que até escrevi aqui em cima, ó, 500 newtons é o mínimo necessário para romper a inércia e fazer com que haja movimento. É esse esqueminha aqui que eu desenhei para você, tá bom? Se eu aplicar uma força de 100 newtons, pessoal, vai ter movimento? Não, não tem movimento. Então a aceleração é igual a zero. Agora presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Tem muita gente que erra essa resposta. Gostaria da sua participação no chat. Se eu empurrar o guarda-roupa com 100 newtons, eu calculei a força de atrito estático aqui, tudo bem? É 500. Se eu empurrar com 100, a gente já viu que não tem movimento. Mas se eu empurrar com 100, pessoal, qual vai ser a força de atrito exercida pelo armário? Eu estou empurrando com 100, qual é o atrito que está tendo no armário, no guarda-roupa? Quanto vale essa força de atrito? Já tem respostas chegando aqui no chat. Ó, já chegou 100, já chegou 400, já chegou 500. Respostas diferentes. Eu gosto muito quando vem essas respostas diferentes. E aí, pessoal? Quanto vale o atrito nesse caso que eu estou empurrando? Pessoal, neste caso, o corpo não entrou em movimento. Concorda comigo? Então ele ainda está parado. Então pensa comigo. Se eu empurrar com 100 e ele me empurrar, por exemplo, com 500 de volta, pessoal, o guarda-roupa me expulsa do quarto. Guarda-roupa assassino, que negócio é esse, gente?
Não dá certo. Se eu empurro com 100 e ele não entra em movimento, pessoal, quer dizer que ele me empurra de volta com 100. Ação e reação. É razoável isso para você? Você empurra com 100, o guarda-roupa te empurra de volta com 500? Não dá, gente. Não há movimento. Então a força está se equilibrando. Esse atrito estático, pessoal, é o máximo que ele aguenta. Ele vai até 500, entendeu? Até 500 ele vai. Mas ele, dependendo da força que eu aplico que seja menor, é o atrito que ele vai me jogar de volta. Por isso que ele não entra em movimento. Então, se eu estou empurrando com 100, e não há movimento, o atrito exercido também é 100 newtons. É necessário. Como o Pedro mandou aqui, ó. Como não haverá o movimento, tem que se igualar para haver um equilíbrio. Ó que frase bonita, pessoal. Gostei, hein, Pedro? Se a gente tivesse no presencial, se falasse essa força, você ia ganhar 1000 pontos na nota da prova. Tá? Gostei, parabéns. Tem que igualar as forças, pessoal, não tem jeito. Tá? Vamos ver os outros casos? Se eu empurrar com 200 newtons, pessoal, vai ter movimento? Não, não tem movimento, porque o máximo que ele aguenta é 500, né? Se eu empurro com 200, ele me empurra de volta com 200. Então ele me joga para fora do quarto. Agora presta atenção. O máximo que ele aguenta é 500, pessoal. É 500. Se eu empurrar exatamente com 500, vai ter movimento? Sim ou não? Manda aí para mim. Ele aguenta 500. Se eu empurrar exatamente com 500, vai ter movimento? Sim ou não? Pessoal, todo mundo mandou aqui e acertou. Gostei de ver, tá? A resposta é não, tá? Ainda não haverá movimento. E nesse caso, pessoal, tem um nome específico para esse tipo de movimento, tá? Quando a gente está igualando com a força de atrito, falta só uma porcariazinha para entrar em movimento. A gente fala que o corpo está na iminência. Iminência de movimento. Tá quase. Falta só uma porqueirazinha para ele entrar em movimento. Tá bom? Esse é o caso quando a gente iguala a força de atrito estático. Perfeito? Parabéns aí, todo mundo mandou não. Gostei de ver. Agora, pessoal, se eu empurrar com 501 newtons, aí nesse caso já haverá movimento. Perfeito? Porque agora eu rompi o atrito estático. Agora que eu quero ver a pergunta. Se eu empurrar com 501, pessoal, vai ter movimento. Quanto que o guarda-roupa me joga de volta de atrito? Eu estou empurrando com 501. Com quanto que ele me empurra de volta de atrito? Hein? Qual é o valor? Ó, estão respondendo aqui 501, estão respondendo 0, estão respondendo 500. E aí, pessoal? Quanto vale o atrito nessa situação? Eu não queria falar nada não, mas por enquanto ninguém acertou a resposta, tá? Por enquanto ninguém me mandou certa a resposta. Não é 1, não é 500 e não é 501. Não é. Por quê, pessoal? Vamos entender juntos? Se ele me empurrar com 501, já tem algum problema, porque a gente calculou o máximo que ele aguenta é 500, né? A partir de 501, o atrito estático não chega, né? Agora, pessoal, por que que não pode ser também 500? Porque agora, pessoal, o corpo entrou em movimento, pessoal. E quando o corpo entra em movimento, é o atrito estático que empurra de volta? Não é. É o atrito cinético, é o atrito dinâmico. Então vai ser menos do que 500. Percebeu a ideia? Não pode me empurrar de volta com 500, pessoal. Porque o 500 só age enquanto o corpo está em repouso. Repouso. Começou a entrar em movimento, pessoal, quem vai atuar é o atrito cinético. Cuidado com isso, tá bom? Então agora a gente tem que calcular esse atrito cinético. Vamos calcular juntos aqui, ó. A formulinha é a mesma, pessoal. Coeficiente de atrito vezes a normal, tá? Vimos no slide anterior que a força normal equilibra com a força peso nesse caso, né? E peso a gente sabe calcular é mg. Então a única coisa que mudou aqui no cálculo, pessoal, foi o coeficiente. Você percebeu? Era 0,5, agora virou 0,4. Por isso que o atrito cinético, pessoal, vale 400 newtons.
Então, pega a ideia. O estático é 500, perfeito? É o máximo que ele aguenta. Se eu empurro com 100, ele me empurra de volta com 100, não entra em movimento. Se eu empurro com 200, ele me empurra de volta com 200, não entra em movimento. Me empurrei com 500, ele me empurra de volta com 500, não entra em movimento. Está na iminência. Se eu empurro com 501, ele entra em movimento. Então ele vai me empurrar de volta com 400. Se eu empurrar com 600, ele entra em movimento. Com quanto que ele me empurra de volta? 400. Se eu empurrar com 1000, ele entra em movimento, ele me empurra de volta 400. O cinético, pessoal, ele é constante, entendeu? Independente de como ele está entrando em movimento, ele sempre vai me empurrar de volta com 400. É o atrito cinético, tá? Perguntaram aqui para mim, pessoal, com relação à conservação de energia. A gente tem que diferenciar, e energia a gente vai conversar lá em setembro, na parte final desse bimestre, né? Como se fosse a nossa prova bimestral, vamos dizer assim, né? Energia e força, pessoal, são coisas diferentes, tá? Porque força, sim, é a interação entre dois corpos, tá? Agora, energia não. O corpo tem energia sozinho, tá? Conservação de energia é uma outra análise que a gente faz. Agora você me pergunta, professor, mas e a ação e reação, né? Por que eu estou empurrando com 600, ele está me empurrando de volta com 400? A gente tem que perceber, pessoal, que a força que eu estou empurrando e o atrito não formam um par ação e reação, né? Porque o atrito é entre o chão e o guarda-roupa e o armário. A força F é entre você e o guarda-roupa. Você percebe que os corpos não são os mesmos. Então, por isso que nem sempre o atrito vai ser igual à força que eu aplico. Senão, pessoal, nada entraria em movimento, entendeu? A gente sempre aplicaria uma força, o cara aplicaria a mesma força de volta e a gente não conseguiria colocar nada em movimento. Nem levantar uma apostila, tirar aqui da carteira e nem tirar um piano do lugar. Entendeu? Nem sempre a força vai ser igual à força de atrito. Essa é a ideia. É uma boa pergunta que foi feita, eu gostei da pergunta, tá? Bom, sabendo que agora, como o cara entrou em movimento, é o atrito cinético que age, pessoal, agora a gente tem que voltar para aquele desenho aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho, ó. Pipipi, pipipi, aqui, ó. Estou empurrando com 600, tá vendo? Esses 600 eu inventei o número, tá bom, pessoal? A força F que eu estou empurrando é 600. O cara tá andando. O atrito que me joga de volta é 400, é o atrito cinético que a gente calculou, tudo bem? Como o cara agora está em movimento, pessoal, a gente tem que usar a segunda lei de Newton, né? Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, não é? Então, olha aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, pessoal, a gente tem duas forças, né? Tem a força F que eu estou empurrando e tem a força de atrito que me joga para trás. Então, quem é resultante nesse caso? Quem ajuda menos quem atrapalha. Lembra dos casos especiais que a gente viu na aula de terça-feira? Quem ajuda menos quem atrapalha. Força F ajuda, força de atrito atrapalha. É assim que a gente vai calcular a resultante nesse caso. Beleza? Concorda comigo? Show de bola? Vamos calcular aqui então. Aqui, ó. Segunda lei. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E aqui eu já escrevi, ó. Quem ajuda menos quem atrapalha. Força F menos o atrito. Tá bom? A F, o enunciado me deu, é 600. O atrito cinético, porque ele está andando, 400, calculamos, igual a massa, que é 100, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Ok? 600 menos 400 é 200, certo? Para isolar a aceleração, pessoal, o 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E 200 dividido por 100 costuma dar 2. 2 o que, professor? 2 metros por segundo ao quadrado, porque é uma acceleration, traduzindo a aceleração que a gente está calculando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Acabou a aula já, olha aí, nem doeu, tá vendo? Pessoal, fique atento com esse amigo atritinho, tá? Tem alguns exercícios que o cara vai desprezar o atrito, vai falar que não tem. Tudo bem, mas vai ter exercício que vai ter atrito a partir de agora, tá? Fiquem atentos com esse cara. Vira e mexe, aparece aí atrito pra gente brincar um pouquinho. Tá bom, pessoal?
Beleza? Show de bola? Pegamos a ideia? Por hoje é isso, tá bom? Agradeço muito sua presença, sua participação. Mais tarde eu libero a aula no Class, tá bom? Gostaram do meu fone, pessoal? Mandaram aqui. Falaram que eu tô parecendo segurança do Carrefour com esse fone, tá? Mas tudo bem. Que bom que teve gente que gostou do meu fone, tá bom? Pessoal, obrigado pela sua presença e participação. Permaneço à disposição aí pelo e-mail. Caso tenha ficado alguma coisinha aí da aula de hoje ou da aula de terça-feira, me manda um e-mail, não hesite em me chamar, a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Beijinho no coração. Para quem ainda não sabe meu e-mail, de novo, vou mandar aqui. Opa, aqui, fermoreira, _18, @hotmail.com, tá? Me dá um toque lá, a gente vai bater no papo. Se cuidem, pessoal. Beijos de luz, fiquem com Deus. E não esqueçam de lavar as mãos, tá bom? É nóis, Tchau, professor. #S2. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. professor. Falou. Até mais. Tchau. Falou, professor.